A liberdade é fundamental para o homem? O que significa ser um liberal? Quais são os direitos naturais do homem, segundo John Locke? Por que John Locke é tão importante para o movimento iluminista e considerado o pai do liberalismo clássico? Fique comigo até o fim do vídeo para debater sobre tudo isso. E aproveita, já deixa a tua curtida, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. A gente precisa fortalecer esse espaço, meus amigos. E também comenta no final do vídeo a sua opinião acerca de tudo que será debatido. Beleza? Eu vou tentar fazer um vídeo rápido e provavelmente vou deixar muita coisa de fora. Mas o importante aqui é falar um pouco de John Locke, um dos meus pensadores favoritos, que nasceu no Reino Unido em 1632 e morreu aos 72 anos em 1704. Ele foi um filósofo e pensador político, e suas ideias tiveram um grande impacto em todo o mundo desde então. As suas principais obras são o primeiro e o segundo tratados sobre o governo civil e a Carta sobre a Tolerância. E as suas obras influenciaram decisivamente os pais fundadores dos Estados Unidos e, consequentemente, a Revolução Americana de 1776. Locke discordava de Hobbes no que diz respeito ao estado de natureza do homem, e também da função da sociedade civil e do seu governo. Mas eles concordavam ao analisar que o homem estaria em seu estado de natureza quando não estivessem sujeitos a uma autoridade governamental comum. Então eles discordavam do como o homem estaria em seu estado natural, e não do quando. Sacaram? No tocante ao estado de natureza do homem, basta lembrar que Hobbes entendia que o homem era o predador do próprio homem, que havia uma guerra constante de todos contra todos, gerando assim um clima de tensão constante e permanente, que o homem era naturalmente mau e que não havia regras morais, pois só existiria regras a partir de uma determinação de um soberano que no estado de natureza não existe. Por isso Hobbes diz que em um estado de natureza as pessoas têm o direito ilimitado de fazer o que quer que seja, pois não existe ação moralmente errada ou injusta, ou seja, selvageria pura. John Locke aceita também a premissa de Hobbes que o homem precisa de regras e leis que guiem a interação humana, uma vez que ele mesmo diz: aonde não há lei, não há liberdade. No entanto, Locke discorda no tocante a como se identifica o comportamento do homem natural, e principalmente de que, mesmo sem um governo comum instituído pela coletividade, existem direitos naturais do homem. Para Locke, o estado de natureza é governado por uma lei de natureza a que todos os indivíduos estão sujeitos. O homem, para Locke, é livre em seu estado natural. E seus direitos naturais são a sua vida, a sua liberdade e as suas propriedades privadas, o que ele chama de bens inalienáveis. Para Locke, ser livre é ter a liberdade de ditar as suas ações e dispor de seus bens e de todas as suas propriedades, de acordo com as leis regentes. Dessa forma, não ser sujeito à vontade arbitrária de outros, podendo seguir livremente a sua própria vontade. A visão de John Locke de liberdade para ditar as ações não significa, no entanto, uma defesa de poder fazer aquilo que se quer. Afinal, ninguém poderia desfrutar da liberdade de exercer o seu desejo sobre a vida de outras pessoas. Mas ele diz que liberdade é não estar sujeito às restrições e violência dos outros, o que não ocorre aonde não há lei. Mas liberdade não é, como nos dizem, a liberdade de fazer o que se quer, pois quem poderia ser livre quando os caprichos de outro homem podem se impor aos seus? Por isso, John Locke é considerado o pai do liberalismo clássico, pois suas ideias defendem que o homem tem a liberdade para dispor de todos os seus bens que são inalienáveis, ou seja, a sua vida, a sua liberdade e as suas propriedades privadas. E esse direito à liberdade é inerente a todos os homens. E para entender melhor como tudo isso fez um barulho enorme naquela época, Locke participou e praticamente deu o pontapé inicial para um movimento que ficou conhecido como Iluminismo.
Eu não terei condições nesse vídeo de fazer uma análise mais detalhada desse movimento, mas é importante entender que o Iluminismo foi um movimento que se deu em toda a Europa e que utilizava a razão, a racionalidade, para criticar o funcionamento do antigo regime. Quando falamos de antigo regime, falamos das monarquias absolutistas, que Hobbes era defensor ferrenho, como vimos no vídeo anterior. Naquela época haviam classes bem definidas e estratificadas, que era chamado de sociedade de ordens. O rei era a cabeça dessa pirâmide, que desfrutava de poder ilimitado. Havia também o clero, que detinha muita influência no Estado. Na nobreza, encontramos também muita influência na corte real e uma série de privilégios. E por fim, o terceiro estado, formado pela burguesia e pelo povo, que era quem trabalhava e pagava conta de toda a pirâmide. Quem nascesse em uma dessas classes permaneceria nela até a morte. Não havia possibilidade de ascensão de uma para outra. E cada uma dessas classes possuíam direitos diferentes. Uma pessoa que participava da nobreza tinha direitos que a população normal não tinha. Para que você tenha uma noção, uma ideia do que acontecia, antes da Revolução Francesa, 97% da população na França não pertencia nem ao clero nem à nobreza e não tinha direito de representatividade efetivo em busca dos seus direitos. Locke, no entanto, vai contra tudo isso, tanto que suas ideias foram importantes demais para derrubar o absolutismo na Inglaterra com a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. Locke entendia que esses direitos naturais eram inerentes a todos os homens e que um governo só seria legítimo se buscasse, dentro dessas leis criadas por ele, garantir o acesso do indivíduo aos seus direitos à vida, liberdade e propriedade. Ou seja, o direito natural agora não deveria mais ser pensado como algo diferente para cada uma das classes, mas sim algo que deveria ser valorizado e aplicado individualmente, independente da classe social pertencente. Logo, quando vemos o liberalismo clássico de John Locke, notamos que ele visava combater justamente o absolutismo. Essa é uma ótima definição para o liberalismo clássico: o combate ao absolutismo. Locke diz que nossa igualdade natural consiste naquele direito igual que todo homem tem, a sua liberdade natural, sem estar sujeito à vontade ou autoridade de outro homem. Por propriedade privada, precisamos entender que John Locke argumentava que todo homem tem uma propriedade em sua própria pessoa, e que cada pessoa é mestre de si mesma e proprietária de sua pessoa. Ou seja, cada um de nós temos propriedade sobre os nossos talentos e habilidades para o trabalho. Cada pessoa tem direito também sobre o seu capital humano e sobre como vai investir esse capital. Assim, Locke argumenta que se alguém mistura o seu talento em forma de trabalho como matéria-prima comum, adquire direito sobre o objeto resultante. Aquele que, obedecendo esse comando divino, melhorar a terra em benefício da vida, se tornou dono de uma parcela da terra, a cultivou e a semeou, acrescentou algo que era sua propriedade, que ninguém poderia reivindicar, nem tomar dele sem injustiça. Locke diz que, com a sofisticação das relações comerciais, a aquisição via escambo, ou seja, a troca voluntária de dois produtores, gerava direito patrimonial acerca do objeto trocado. Ou seja, se eu produzo cenouras e troquei metade da minha produção por uma escada, um serrote e um boi, esses objetos e o boi agora fazem parte legitimamente da minha propriedade privada. Com o advento do dinheiro, aumentou tanto a produção de itens de consumo quanto o número de atividades comerciais, gerando grande prosperidade e enriquecimento das nações. E tudo que você adquire com o dinheiro fruto do seu trabalho se torna, então, pela lógica de Locke, sua propriedade e é, portanto, inviolável. Quer entender melhor a lógica que Locke usou para defender a propriedade privada como um direito natural do homem? Eu vou contar uma historinha animada aqui. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Imagine um homem chamado Luiz. Luiz aponta uma arma para o João e ameaça atirar. A menos que ele, João, empregue o seu trabalho e conhecimento sem direito algum à remuneração para produzir uma safra de cana-de-açúcar,
pois ele gosta de beber, ele, Luís. E João só vai sair dali depois que terminar essa produção. Isso é a definição de escravidão, segundo Locke e todo mundo, né? Trabalhar forçado sem ganhar nada. Agora, imagine um outro homem chamado Inácio. Ele também gosta de beber uma água de caninha. Mas espera escondido enquanto João investe seu tempo, esforço, talento e conhecimento para produzir a safra de cana-de-açúcar. Quando está tudo pronto, ele pula na frente de João, aponta a arma e rouba o produto do seu trabalho. Para Locke, essas duas ações, tanto de um quanto de outro, se equivalem moralmente. E se você condena o método de expropriação anterior à produção, deve igualmente condenar o método posterior à produção, pois ambas retiram o produto do trabalho de João, impedindo que ele usufruísse do fruto do emprego da sua liberdade, do seu tempo e do seu esforço e do seu talento. Então, para Locke, escravidão e roubo eram a mesma coisa, pois inutilizava a liberdade de quem trabalhou. Então vemos que uma sigla partidária que defende os direitos dos trabalhadores contra regimes desfavoráveis, como a escravidão, por exemplo, não poderia ser de modo algum a favor da descriminalização de delitos contra a propriedade privada. Por isso, Locke entendia que todos os envolvidos na sociedade precisavam de um regime que estabelecesse leis de liberdade que garantem a proteção e o incentivo ao trabalho honesto da humanidade. E só para constar, Locke ele rejeita essa visão de soma zero que implica que o ganho de uma pessoa deve vir da perda de outra. Ele rejeita isso. O contrato social que funda a sociedade civil surge para Locke quando o homem percebe que haviam pessoas que não compreendiam e acabavam botando em risco o direito natural do homem aos seus próprios bens. Ou quando as pessoas entendiam algo como sua propriedade e acabavam esbarrando no que outras pessoas entendiam como seus direitos de propriedade. O que Locke chamava de inconvenientes do estado de natureza. E para proteger a sua vida, a sua liberdade e as suas propriedades, ele precisou estabelecer instituições legais pelas quais as pessoas transferiram seus direitos individuais de defesa, reparação de danos e punição a uma única autoridade comum, que Locke chama de sociedade política. Ele diz que afirmo tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para os inconvenientes do estado de natureza. Por que ele sugere então esse tal pacto social? Porque ele entendia que no estado de natureza as pessoas julgariam seus próprios casos e a paixão e a vingança levariam os homens a punir demasiadamente os outros, de uma forma que fosse injusta, além de utilizar os julgamentos de maneira apressada, justamente para conseguir agir contra quem lhe causou algum dano. Logo, Locke afirma que a função do governo civil é de exclusivamente mediar conflitos de interesses e garantir o direito natural à vida, liberdade e propriedade. Outro ponto que Locke diverge de Hobbes é no tocante à aplicação das leis aos soberanos, a quem governava naquela época, que era o rei. Enquanto Hobbes entendia que o chicote da lei só deveria cantar no lombo dos súditos, Locke defendia que nenhum homem na sociedade civil pode ser imune às suas leis. Pois para Locke, pensar como Hobbes pensou, de um soberano ilimitado, é pensar que os homens são tão ingênuos a ponto de tentar evitar as diabruras cometidas por gatos ou raposas, mas estarem não só contentes, como preferirem ser devorados por leões. Loquinho matou a pau. Cê é louco. Eu nem escondo que eu sou fã do cara. Pra mim, o João Fechadura tá em outra prateleira. Putz, cara. Mas e aí, qual a sua opinião? Eu fico até chateado. Pô, o vídeo ficou compridão e eu só arranhei a superfície das ideias de Locke. Você conhecia a obra dele? O que você acha das ideias de John Locke? Se não conhecia, leia alguma das obras que eu citei aqui. E fique esperto que no próximo vídeo vamos analisar Jean-Jacques Rousseau e as suas teorias sobre como a sociedade corrompe o bom selvagem. Até a próxima!